Boa tarde, pessoal. Érico Negrini aqui. Aproveitando aí, eu estava lendo alguns artigos e estudando alguns temas, conceitos sobre ISG, e eu tive a ideia de trazer para uma breve reflexão alguns artigos que trazem conceitos e assuntos e temas importantes relacionados ao ISG, e de uma forma bem objetiva, bem simples, mas como um bate-papo, né, para aqueles que, enfim, já conhecem o tema, quiserem contribuir com essas discussões, e para aqueles que não conhecem, terem a oportunidade de conhecer alguns artigos, alguns autores, né, e algumas questões principais em torno dessa temática tão fascinante que é o ISG. E o primeiro artigo que eu trago aqui para a nossa conversa é esse, que é o Aggregate Confusion, the Divergence of ESG Ratings, dos professores Florian Berg, Julie Kobel e Roberto Gobol, do MIT. Esse artigo, para aqueles que já pesquisam na área, sabe que é um artigo de referência, muito citado, muito conhecido, porque traz uma forma muito ilustrativa essa discussão, esse debate sobre as divergências nos índices de ESG. Para aqueles que não conhecem, fica aí a sugestão para que leiam, né, de uma forma detalhada, né, detida sobre essa questão, porque ele aborda de uma forma muito clara essa temática. E aqui a ideia é a gente tratar de uma forma simples e objetiva, e desde já antecipo aqui o pedido de desculpa pela falta de formalismo e rigor na apresentação, mas a ideia é que apenas alguns tópicos sejam tratados, os principais, e de uma forma bem informal, como um bate-papo, tá bom? Espero que, de alguma forma, contribua aí com o interesse sobre o tema e sirva aí de base de estudos para aqueles que querem explorar o tema ou aprofundar sobre uma determinada temática. Bom, partindo aqui sobre os índices ESG, eu já trouxe aqui uma estrutura de um índice, no caso aqui é um índice ESG desenvolvido pela empresa Refinitiv, que mostra, basicamente, em linhas gerais, como que é a estrutura de funcionamento desses índices. Então, o score ESG, ou a pontuação ESG, ela é composta pelos 3 pilares, né, que compõem o acrônimo, né, Environmental, Social and Governance. Cada um desses pilares é atribuído um peso, né, e, por sua vez, é composto por categorias e que são detalhados em indicadores ou pontos de dados, como que é denominado da melhor forma. E para cada um desses indicadores, desses pontos de dados, são atribuídos pesos, né, formas de mensuração, que são agregados, né, nas categorias, que, por sua vez, compõem cada um desses 3 pilares, consolidando, assim, a pontuação agregada desses ESG. Trazendo esse exemplo da metodologia da Refinitiv, basicamente, essa estrutura ela se repete para as outras empresas que fornecem esses índices ESG. Qual é a fonte de dados que esses índices utilizam? Então, são diversas. Aqui eu trouxe alguns apenas para ilustrar. Basicamente, lá relatórios de sustentabilidade, notícias, questionários. Tudo isso são, cada uma das métricas de cada uma dessas agências, ela utiliza diversas fontes de dados para compor,
a sua avaliação, né, e cada um com sua determinada forma de mensuração ou forma de ponderação, que compõe toda aquela estrutura que vai levar a uma pontuação agregada desse índice ESG. Trouxe aqui só para ilustrar qual que é o grande problema tratado nesse artigo, né, dos professores do MIT, e trouxe aqui de exemplo essa pontuação, ela está disponível para consulta, né? Trouxe aqui o exemplo da empresa Klabin, a pontuação pela Standard Poor's e pela Refinitiv, duas empresas, duas agências que elaboram índices de ESG, cada uma com sua métrica. Pela Standard Poor's, a pontuação da empresa Klabin é 86, uma pontuação agregada. Na Refinitiv, essa pontuação é 64. Quando você decompõe essa pontuação para cada uma dos três pilares, também observa-se essa divergência. Enquanto na Standard Poor's, a categoria ou o pilar ambiental, a pontuação é 93, na Refinitiv é 83, no pilar social, 88 no Standard Poor's, 63 na Refinitiv, e no pilar governança, 76 no Standard Poor's e 34 na Refinitiv. Essas divergências elas são explicadas exatamente porque cada uma adota uma métrica, uma metodologia de definição dos seus índices. E essas divergências que, às vezes, a falta de transparência ou a falta de detalhamento sobre o que, de fato, está por trás dessa pontuação é que gera diversos problemas, seja no âmbito acadêmico ou no âmbito corporativo. No caso do estudo dos professores do MIT, foram utilizados como base 6 das principais agências que elaboram esses índices. A KLD, Sustainalytics, a Moody's, Standard Poor's, Refinitiv e MSCI. Cada uma com as suas métricas, cada um com o seu escopo de indicadores e formas de agregação da pontuação. Então, esses dados de estudo utilizaram essas 6 classificações ESG, que totalizavam 709 indicadores, né? Mais que 100 indicadores de média por classificação. E a avaliação dessas classificações aplicadas a 924 empresas que, de forma comum, eram avaliadas por essas 6 agências de classificação ESG. Qual foi a metodologia que os autores utilizaram? A partir dessa quantidade de indicadores que foram identificados nessas 6 agências, eles definiram ou criaram uma taxonomia, uma forma de agregar esses indicadores em categorias comuns. Criaram 64 categorias. Então, eles pegaram aqueles 709 indicadores e conseguiram distribuir ou identificaram 64 possíveis categorias nas quais esses indicadores poderiam ser agregados. E essa taxonomia que foi criada, ela serviu de base para comparação, né, exatamente da distância ou das divergências em relação às agências, ou a métrica dessas agências objeto de estudo. E a partir dessa categoria ou dessa taxonomia comum, eles fizeram uma decomposição dessa divergência, identificando, né, os fatores escopo, medição e peso. Partiram dessa questão para avaliar exatamente qual é a contribuição de cada um desses fatores para a divergência, como fatores para explicar a divergência entre essas agências. Em relação aos achados desse estudo, 3 principais aspectos foram destacados. Primeiro, é exatamente em relação aos fatores de divergência. Em relação à medição, foi o principal fator, com 56%
motivo dessa divergência, o escopo com 38% e o peso com 6%. Em segundo lugar, com a partir desse estudo, foi possível você estimar pontuações a partir de uma taxonomia comum e, com isso, você identificar as principais diferenças entre as categorias. Então, a partir do momento que você tem uma taxonomia comum, você consegue ver quais são aquelas que estão mais distantes ou não em relação às agências que fazem parte desse estudo. E um terceiro ponto interessante desse estudo é em relação ao chamado efeito avaliador. Eles identificaram que a forma que essas empresas eram avaliadas, né, essa forma de mensuração, essa divergência, ela não era apenas ruído, mas ela seguia um determinado padrão que leva a crer que está associada a esse chamado efeito avaliador, ou seja, quando uma pontuação era atribuída a uma empresa, havia uma tendência que pontuações similares eram atribuídas em relação aos demais indicadores dentro de uma categoria ou de um pilar. Em relação às recomendações, os pesquisadores eles trazem importantes reflexões, especialmente no âmbito acadêmico. E nesse ponto eu gostaria de destacar bastante a importância. Primeiro, que os pesquisadores devem escolher cuidadosamente os dados que fundamentam futuros estudos ISG. Segundo, os resultados obtidos com base em uma classificação ISG podem não ser replicados com as classificações ISG de outra agência de classificação. Então, à medida que você escolhe uma determinada agência ou determinado índice para elaborar suas pesquisas ou elaborar seus modelos de análise quantitativa, é preciso que seja feita previamente um planejamento e uma análise crítica sobre como são estruturados esses índices e qual é o conteúdo diante do objetivo que você pretende alcançar com sua pesquisa. Sem isso, corre-se o risco de criar ou tentar se criar uma análise indistinta em relação aos índices e os resultados das pesquisas serem divergentes em função exatamente de não ter esse cuidado sobre metodológico em relação ao detalhamento desses dados que são utilizados nas pesquisas. Quando a gente fala das divergências das classificações de ESG, os pesquisadores também ressaltam 3 opções para lidar com esses problemas, que eu também gostaria de trazer aqui como destaque que eles abordam no estudo. O primeiro, que seria incluir várias classificações de ESG na análise. Dessa forma, você poderia comparar exatamente se uma corrobora o resultado da outra ou se há uma divergência em relação a outra, e aí você fazer a ponderação sobre o resultado de um e a outra. O segundo os pesquisadores podem usar uma classificação ESG específica para medir uma característica específica da empresa. Ou seja, à medida que você sabe como funciona, qual que é a metodologia, qual é a métrica, qual a forma de elaboração desse índice, você consegue escolher aquele que atende a uma determinada finalidade da sua pesquisa ou estudo. Nesse caso, deve explicar cuidadosamente por que a metodologia específica de rede é a mais adequada para esse estudo. Isso já traz para a sua pesquisa uma fundamentação que pode evitar conclusões que não estão devidamente suportadas por um índice utilizado. O terceiro, os pesquisadores podem construir hipóteses em torno de subcategorias mais específicas de desempenho ESG, como emissões de CO2 ou práticas trabalhistas. Nesse caso, você traz para um nível menor ou maior de granularidade, de forma que você faz uma associação em termos específicos
sobre matemática própria, reduzindo a chance ou a possibilidade de incorrer em inferências ou associações indevidas. À medida que você consegue trazer para esses temas específicos que estão associados a uma finalidade específica da sua pesquisa. Bom, de forma muito breve e rápida, o objetivo foi esse, de trazer essas questões de uma forma bem singela, e espero que de alguma forma contribua. O que fica aqui o recado, ou fica aqui a sugestão, que leiam este artigo, aproveite todo o percurso metodológico e principalmente os achados, nessas recomendações que eu diria assim, que os autores colocam no final, que elas são fundamentais para a pesquisa e para a acuidade científica, né, dos trabalhos. E, enfim, e ele traz em si uma série de outros temas que espero que a gente possa estar juntos aí discutindo e debatendo aí com base nesse artigo e outros que são decorrentes ou que foram utilizados como base para esse próprio estudo. Tá bom? Obrigado, um ótimo final de dia para vocês e a gente se vê.